quais são as bases mais importantes para um diagnóstico, para ele ser fora da curva? Primeiro, eu acho que antes até disso era interessante a gente dizer que um diagnóstico fora da curva seria aquele diagnóstico que não está pronto a servir, Uhum. né? Que obriga o profissional, o dentista DGR, no caso, que eu acho que é aquele dentista que está mais vocacionado Com para certeza. fazer diagnósticos fora da curva, obriga a pensar. Mas Uhum. vamos lá, as bases. As bases para fazer esse diagnóstico, Camila, são as bases elementares, como a gente costuma dizer, porque tudo começa por um princípio, um pressuposto, e o principal pressuposto é fazer uma história clínica. Então, ver, ouvir, observar e anotar. Uhum. Porque é exatamente com base na reunião das informações que um paciente te apresenta, ou que ele traz nessa consulta, que nós vamos conseguir elaborar uma composição do diagnóstico. Porque a gente já falou em alguns conteúdos do DGR Método que as pessoas confundem diagnóstico com classificação. Uhum. Classificar uma patologia, encontrar uma classificação de uma patologia, isso é uma coisa. Mas isso não é um diagnóstico. O diagnóstico é uma composição de informações que leva a que possa se estabelecer, com base nisso, um plano de tratamento. Então, para se chegar a um diagnóstico, o profissional deve estar atento, ligado na observação de todos os movimentos, de toda a dinâmica que o paciente apresenta quando chega à consulta, deve estar ligado naquilo que o paciente diz e na forma como refere, ou seja, às vezes até a própria entonação, porque uma informação, às vezes, ela é descredibilizada por ela própria. O Sim. próprio paciente te dá uma informação e descredibiliza essa informação. Eu não acho que Mas, é importante quanto ela realmente poderia ser. exatamente. Então é muito importante você ouvir, porque a responsabilidade de separar o trigo do joio, ou seja, separar a informação que importa da informação que não é importante ou não é relevante para aquele diagnóstico, é do profissional. Sim. E depois, obviamente, que o profissional tem que observar todos esses processos, fazer a avaliação clínica e tomar nota daquilo que ele foi julgando importante ao longo dessa primeira fase. Então, essa é a primeira parte do processo. A segunda parte desse mesmo processo de bases importantes é aquela fase em que há uma inferência prévia do profissional, ou seja, é aquela parte em que há uma identificação mais provável. Porque todos nós temos alguns diagnósticos prontos a sair, como se Sim. fosse pão quente na padaria, Você bate sabe? Você vai direto naquele Sim. diagnóstico. E esses são os diagnósticos imediatos. Mas depois você tem os diagnósticos que exigem de ti uma pesquisa. Então você é capaz de perceber que aquela informação toda que o paciente te trouxe carece de alguma elaboração da tua parte, de uma maior elaboração. Então o que você vai fazer? Você vai procurar fazer uma pesquisa e essa pesquisa você vai fazer com base nos teus livros, nas tuas anotações, nas coisas que você tenha eventualmente colecionado ou eventualmente até numa biblioteca, numa PubMed, a nível de artigos científicos, o que quer que seja. Mas isso você é capaz de fazer. Tá aberto para pesquisar novas coisas, né? Porque às vezes quando você tem tanta certeza que é uma coisa, você cega o seu olho clínico para outras possibilidades. Exatamente. Depois existe a pesquisa multidisciplinária, ou seja, aquela pesquisa em que você percebe que alguma coisa não está compatível com a sua área de atuação, em que alguma coisa pode estar escapando da tua percepção, então você precisa fazer uma pesquisa para além da sua área. E isso vai abrir um novo horizonte dentro daquela ideia dos 5 anéis olímpicos da multidisciplinaridade ou da transdisciplinaridade. Mas quem não conhecer esses anéis olímpicos da transdisciplinaridade, segue o DGR Método, que a gente vai explicando isso ao longo do tempo. Né? E depois,
há, obviamente, então, a elaboração de uma primeira hipótese, de uma inferência, ou seja, aquilo que eu imagino que possa ser a minha primeira fase diagnóstica, mas que eu vou confirmar primeiro, vou avaliar todas as minhas anotações e então depois fazer essa proposta. Uhum. A partir daqui, nós entramos no campo da complementaridade. E aí a gente entra no campo de quê? Dos exames complementares de diagnóstico que eventualmente sejam necessários. Se não foi logo aquela situação imediata, se não foi o diagnóstico imediato, eu agora vou procurar, então, outras informações que possam agregar informação para a composição desse diagnóstico fora da curva. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, essencialmente, 3 grandes áreas onde eu posso fazer as primeiras pesquisas, e essas primeiras áreas são exatamente a área imagiológica, a área sistêmica e a área elétrica. Portanto, nessas 3 grandes áreas eu consigo fazer um rastreio bastante importante do meu paciente. Então, na área imagiológica, por exemplo, o que a gente pode fazer? Na área imagiológica nós temos a radiografia. E podemos usar aquela ferramenta maravilhosa que todo mundo encontra no seu consultório todos os dias e que muitas vezes até não lhe dá a devida importância, que é a radiografia panorâmica. A radiografia panorâmica é uma ferramenta absolutamente inestimável para todos os dentistas, porque ela é capaz de te dar uma gama de informações tão ampla, que você é capaz de cobrir um leque enorme de áreas, inclusive sendo multidisciplinar logo nesse primeiro exame. Você mencionou muitas coisas que eu nunca tinha visto na vida no raio-x. Eu olhava e falava, caramba, dá pra ver isso aí mesmo. Eu já estava tão focada em ver, sei lá, dente, cárie, dente. E tem tanta coisa que eu acho que muita gente não sabe, né? Exatamente. Então, essa primeira imagem pode ser, através da radiografia, nós podemos fazer isso. E as imagens radiográficas, elas podem ser de interpretação direta ou indireta. E aqui eu quero deixar muito claro que essa interpretação indireta não significa pedir relatório aos técnicos de radiologia. Eu, quando peço algum exame complementar de diagnóstico, é porque eu quero ver aquilo que eu estou à procura. Eu não estou à procura que alguém me diga o que é que está encontrado e era suposto encontrar naquelas imagens. Eu é que recolhi a história clínica, sou eu que tenho que interpretar essa informação. Sim, então eu só devo... né? Não é só, deixa eu pedir aqui a radiografia só para ter. E eu só devo... Exatamente. E eu só devo pedir exames que eu possa interpretar, porque senão não faz qualquer sentido. Só gasta dinheiro o paciente, né? Exatamente. Aí entra no campo da ética, do respeito pelo paciente, não é? Então, direto e indireto seria o quê? A radiografia plana e natural, normal, é uma radiografia de interpretação direta. Mas existe as radiografias ou as imagens radiográficas que exigem a aplicação de um contraste. Então, você vai ter que buscar informações a partir de uma evidência produzida por uma contrastação de imagem, que pode ser radioativa ou não, mas ela é que vai te dar a informação. E aí... Não pode nada, mas não é muito normal, né? Pedir com contraste, dentista pedir coisa com contraste. Pois é. Mas, por exemplo, uma situação que um dentista pode suspeitar de uma situação imaginária, hipotética, de alguma neoplasia que não está perfeitamente identificada, mas que as sintomatologias, o aspecto difuso dos processos, o aspecto de queixas do paciente possa induzir a alguma situação e que não haja nenhuma lesão aplicável, por exemplo, para uma biópsia que é mais imediata, a cintilografia, por exemplo, pode ser informativa até para eventuais identificação de metástases. Portanto, nós temos imagens que devemos conhecer, mas eu volto a dizer, o profissional, quando pede um exame, ele deve ser capaz de o interpretar. Se ele não é capaz de interpretar, não peça. Encaminhe, faça chegar essa informação a quem de direito. E aí, saber que é interessante pedir para alguém que saiba analisar, né? O primordial é saber o que a pessoa mais ou menos precisa. Exatamente. Né? Então, dentro das imagens, nós ainda temos mais 2 fontes de imagem. A ressonância magnética, que vai, ao contrário
contrário das radiografias, privilegiar os tecidos moles, não é? Portanto, vai dar uma identidade às coisas diferente. E depois tem ainda a ecografia, que também pode ser utilizada. Portanto, para uma avaliação de determinadas situações, nós podemos usar a imagem ecográfica. Então, aqui, Camila, dentro da imagiologia, um mundo de informação que nós podemos lançar mão para compor esse tal diagnóstico. Mas, para além das imagens, nós temos as avaliações sistêmicas. Uhum. E nas avaliações sistêmicas, nós podemos ter, por exemplo, os exames hematológicos ou os excretores. Portanto, das duas vertentes, nós podemos buscar muitas informações. E também não é muito comum, né? Pedir outro que só os fora da curva. Só os fora da curva. Uhum. Até porque algumas pessoas sabem, outras não, mas o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. Uhum. É extremamente importante as informações que a gente pode, às vezes, buscar quando um paciente apresenta determinadas alterações do trânsito intestinal, do trato intestinal, gastrointestinal. Portanto, há aqui várias informações que são importantes e nós precisamos estar up to date, precisamos estar atualizados em relação a essas informações. E se isso for da lavra, do conhecimento desse profissional, ele pode lançar mão também desse tipo de avaliação. E, por fim, os exames elétricos, que esses sim são muito pouco utilizados. A eletromiografia, que os dentistas praticamente não usam ou desconhecem completamente. Os eletroencefalogramas, os eletrocardiogramas. Portanto, há aqui um manancial de exames elétricos que podem ser também lançados e que são exames complementares de diagnóstico e que podem ajudar a fechar esse pacote de informações. E, por fim... O dentista, às vezes, nem sabe que ele pode pedir esse tipo de exame, né? E eu acho que é até mais grave, porque às vezes o que falta na formação do profissional é exatamente até o domínio daquilo que ele está exposto em termos de recursos para fazer a sua composição diagnóstica. Às vezes, muitas dessas situações não são usadas regularmente, porque o dentista é formatado dentro de um esquema de trabalho que é absolutamente vicioso para a sua prática profissional. Uhum. E que o leva a acreditar de uma forma absolutamente errada de que ele é um cavaleiro solitário e que tem que andar sozinho, tem que fazer tudo sozinho, porque ele está fechado dentro de 4 paredes e só tem a sua assistente como Sancho Panza desse Dom Quixote. E, na realidade, é um pouco isso, né? Tanto ele começa ali a lutar contra moinhos e não tem, na realidade, nenhum inimigo. Uhum. Ele poderia ter muitos aliados do lado de fora dessas portas e dessas paredes. E, por último, a última base, que eu acho que é importantíssima, são os sinais observáveis e, então, os sintomas que o paciente elencou naquela história clínica que ele passou na sua avaliação inicial.